Graça e paz. Vamos continuar meditando sobre o sofrimento. Outra causa de sofrimento que nós passamos é causado, Ocorre por causa das doenças físicas, emocionais e até espirituais. Toda doença, ela não é prazerosa. Toda doença, ela não traz alegria. Toda doença, ela não traz paz, satisfação, plenitude. A doença, ela causa um desequilíbrio, ela causa uma movimentação, ela causa uma perturbação da nossa paz, do nosso bem-estar, do nosso equilíbrio emocional, mental. A doença, ela tem o poder de mexer e de vasculhar mesmo o profundo da nossa mente e causar uma perturbação, causar um temor, causar uma angústia, uma aflição, uma tristeza. Questionamentos surgem nas nossas mentes quando nós estamos enfermos. Toda doença traz mudança. Ela tira a gente do estado de bem-estar e nos transporta para um estado de aflição, de angústia, de preocupação, de dor, tristeza. Então, a doença, ela nunca traz alegria, ela traz sempre um sofrimento. E se ela persiste, se ela dura ou se ela vem com uma gravidade profunda, a intensidade do sofrimento é maior. Se ela é algo mais transitório, mais leve, menos doloroso, ela traz a sua perturbação, mas não tão profunda. Ela traz sua medida de sofrimento, mas não tão profunda. Mas o sofrimento, ele é proporcional com a profundidade da doença e a persistência da doença em nosso organismo. E é uma causa de sofrimento. E a gente se pergunta, quando a gente está passando por esses vales, por essa situações, por que nós estamos sofrendo? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está... eu estou passando por essa situação? E a resposta, eu creio que se a gente for retrocedendo para as nossas enfermidades, sendo que você não deu causa por sua negligência, ou por sua inconsequência, ou por sua ação, mas ela surgiu de repente, ela te pegou de surpresa, você vinha tentando o máximo se cuidar, se proteger e ela aparece. A resposta não é porque você necessariamente cometeu um pecado imediatamente, pontualmente, naquele momento para colher aquela enfermidade. Às vezes a resposta vai estar lá na gênesis da entrada do pecado no mundo e que acometeu todo o ser humano e que uma hora ou outra de surpresa pode manifestar em você, em mim, no próximo. E alguns vão manifestar algo mais forte, outros algo mais leve. Assim como nós também, antes de termos uma doença mais grave, manifestamos algumas doenças mais leves. E por que as doenças entraram, as enfermidades entraram no mundo? Por que ela age no mundo e por que ela pega até a gente de surpresa? Não necessariamente porque nós fizemos um pecado e esse pecado trouxe. O que eu quero dizer com isso? Porque às vezes você sabe que se você ingerir demais açúcar, você pode pegar uma doença, que é a diabetes. E aí você vai fazer uma reflexão e você vai dizer, nossa, mas eu também não me cuidei, eu ingeri demais açúcar, eu já tinha casos de história de diabetes na minha família, eu deveria ter me cuidado melhor. Pelo menos para retardar o máximo possível,
dessa doença chegar até a mim. Então, tem coisas que realmente são causadas pelas nossas ações. Tem doenças que vêm causadas pelas nossas ações. Ah, eu quebrei minha perna, vou ter que fazer cirurgia, por quê? Porque eu estava de moto, de carro e andei velozmente, não tive o devido cuidado, passei por um acidente e surgiu um problema na minha perna, uma doença, uma lesão, e eu vou ter que lutar agora para tentar restaurar o máximo possível, mas isso você sabe que foi causado por uma ação sua, por um descuido, por um pecado. Ah, tomei muita bebida alcoólica e aí gerou um câncer de intestino, porque a cerveja da bebida alcoólica, ela causa câncer de intestino, ela traz outras cirrose, hepatite, anemia, ela traz várias doenças, né? Então, não, mas é porque eu realmente não me cuidei. Então, tem doenças que a gente sabe a origem e o porquê que elas chegaram até nós. Mas tem doenças que não. Você tá ali tentando o máximo se cuidar, se proteger, se alimentar, evitando fazer coisas que possam provocar doenças e tirar a sua saúde. E elas mesmas assim chegam. Por que que isso acontece? Aí a resposta a gente tem que ir lá para Gênesis. Quando o homem e a mulher pecou, né, e a gente não julga, porque nós estávamos em Eva, o homem estava em Adão, a mulher estava em Eva, todos nós éramos representados por eles. Poderia ter sido eu no lugar de Eva e Adão no lugar de você, homem que está ouvindo. Então, ali, quando nós demos ouvido e desobedecemos a palavra de Deus, demos ouvidos ao pecado, à proposta do nosso inimigo sobrenatural, né, que não está no campo físico, material, a figura do diabo, desse anjo caído, e a gente deu ouvidos para a proposta dele e a gente liberalmente pecamos. Eu digo a gente porque a gente estava em Eva, eu não julgo a nossa mãe, porque eu costumo dizer que eu comeria até 2 frutas, conhecendo o meu temperamento, principalmente quando eu era mais jovem, a minha curiosidade, a minha entrega, né? Às vezes para coisas que eu achava que era legal. Então eu costumo dizer que eu comeria até 2 frutas, não uma fruta. Então, quando houve aquela quebra daquela relação com Deus, o pecado entrou. O pecado entrou e com ele também a morte, e com a morte também, antes da morte, as doenças, as enfermidades. Houve um desequilíbrio tão grande naquilo que Deus havia dado para nós de presente, que não foi só na esfera da transgressão do pecado, mas também trouxe consequências para o nosso organismo, para a nossa alma, para a nossa mente. Por que nós envelhecemos? O envelhecimento também é um tipo de doença. Quanto mais a gente vai envelhecendo, o nosso organismo vai se enfraquecendo, vai perdendo as células de defesa, a nossa mente vai perdendo os neurônios de conexão, de cognição, de habilidades, né? A gente vai tendo uma perda gradativa de acordo com o que vai passando os anos. É um tipo de enfermidade que vai acontecer comigo e com você, independente do que de bom, de correto você faça. Por mais que a gente se cuide, alimente-se bem, use a medicação correta, pratica exercício, dorme cedo, tenta o máximo, mas uma hora a velhice vai superar essa capacidade nossa e vai nos enfraquecendo e vai trazendo debilidades. Então, qual é a resposta para isso? Por que que isso acontece conosco? A resposta está nessa palavra, não tem outra. Quando o pecado entrou no nosso coração e do nosso coração passou para a humanidade, para o próximo, para a natureza, para o mundo criado, nós ficamos sujeitos também a adoecer, sem ter uma causa iminente, uma causa, como se diz, ali praticada, que gerou aquela enfermidade.
Só o fato da gente já nascer aqui na Terra e a gente ser filho de Adão e Eva e nascermos nessa Terra já contaminada pelo pecado, as doenças podem chegar para mim, podem chegar para você. E quando elas chegam, qual é a nossa postura? Qual é a postura nossa de cristãos? A postura que nós devemos tomar diante de Deus? Não tem outra postura. É a humilhação através da oração, da petição, do clamor, da súplica. É a gente se humilhar e pedir para o nosso próximo, para o nosso irmão em Cristo, para a nossa igreja, para outras igrejas que nos ajude em oração. Tomar uma postura de arrogância, de orgulho e dizer, não, eu vou ficar na minha, porque não tem mais jeito, é a vontade de Deus, vou aceitar essa doença, Deus que determinou ela para mim. Isso é uma posição de arrogância, porque Deus diz que quando a gente passar por aflições, o que nós temos que fazer? Buscar nele o refúgio, a cura, a salvação, a libertação. Então, nossa primeira posição é o quê? Senhor, tem misericórdia, olha como eu estou, olha essa enfermidade, ela está acabando comigo, ela está trazendo esse sofrimento para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja, para os meus amigos. Senhor, tem piedade de mim. Então, a primeira posição é clamar, é suplicar ao Senhor pela cura e que Deus use, se Ele quiser usar, da ação imediata dele, da ação sobrenatural dele, da sobrenatural para nós, mas natural para ele, da ação direta dele, sem a mão do homem, sem a medicina. Ô Senhor, que isso nós chamamos de milagre pleno mesmo, né? De um milagre pleno, completo, é quando Deus age sem a intervenção humana. Oh, que bênção! Eu gosto quando Deus me cura sem a intervenção humana. Quando Deus age de maneira que eu não precise buscar na medicina, no homem, o auxílio, a ajuda. Porque também Deus pode nos curar através da mão do médico, através de um procedimento médico, através de um tratamento longo médico. E isso vai requerer o que mais? Um processo mais longo, mais lento, mais humilhante. Porque você vai depender mais do ser humano, você vai depender mais da disciplina de obedecer o tratamento. E às vezes esse tratamento vai te debilitar, todos vão perceber que você está doente, o seu organismo vai manifestar, o seu cabelo pode cair, a sua pele pode descamar, você pode ter perda de peso, e tudo isso mostra o quê? A fraqueza da doença em você, as consequências da doença em você, e isso nos torna mais expostos. Isso vai nos trazer mais humilhação, mais quebrantamento mesmo diante dos outros. Então, às vezes o Senhor vai permitir a cura através desse processo para trabalhar em nós, para nos quebrantar, para a gente aprender a depender dele. Vai ser um processo mais longo, vai ser um processo de maior intimidade com ele. E às vezes, meus irmãos, você vai passar por esse processo e ficar curado. E outros não, você vai passar por um processo longo e o Senhor vai te recolher. Mas o Senhor sabe que era necessário eu e você passarmos por esse processo para que a medida deles fosse completa na nossa alma, no nosso espírito, para que houvesse uma total purificação. Eu entendo assim, que é para o nosso bem, ainda que doa. Então, o que a palavra diz quando aparece alguém doente? O que nós devemos fazer em primeiro lugar? Isso é o que a Bíblia diz. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, os líderes, os pastores, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará
e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Primeira coisa que nós devemos fazer, antes de buscar o médico, antes de buscar a resposta na medicina, Senhor, eu vou chamar os presbíteros da minha igreja, eu vou chamar os líderes, os pastores, e vou pedir que ele me unja em nome de Jesus e orando para a minha cura, pedindo a minha cura. E a Bíblia diz que se a oração for feita com fé, tanto de quem faz como de quem está recebendo, eu creio, o Senhor curará o doente. É uma promessa. Aí vai entrar um campo de fé. Se no ambiente, se na igreja que você congrega, o pastor tem fé nessa palavra, e se você também tem fé nessa palavra, de que a oração feita em nome de Jesus, ungida com óleo, porque está aqui escrito, pode curar você da enfermidade, e você nem precisar da medicina, e você nem precisar do procedimento doloroso e demorado. Ah, irmã, mas eu chamei os presbíteros, eu sei que eles são homens de fé, a minha igreja crê nessa prática, eu creio nessa prática, mas eu não consegui a cura. Mistério, um mistério. Daí o Senhor vai começar a te revelar, a te mostrar no decorrer do tempo que era necessário você passar por esse processo para que o poder dele se aperfeiçoasse na sua fraqueza, para que o amor dele fosse manifesto nas suas lutas e vitórias degradativas, né, de degraus, sua vitória de passo a passo que você vai tendo. E é comum a gente ver o cristão receber um diagnóstico, você só vai durar pela medicina, não que o médico está desejando isso para você, mas pelo que a ciência pode fazer por você, você só vai durar 3 meses, e aí Deus acrescenta 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 ano, 2 anos, e de repente você recebe a cura, mas também de repente você é recolhido pelo Senhor no final dos 2 anos, mas de toda forma você teve uma vitória de dias, de meses, de anos, onde o poder de Deus foi manifestado, dando vida e vitórias sobre aquela enfermidade que seria letal em 2 meses, em 3 meses, e você dura mais. Então, o primeiro ponto, quando nós estamos sofrendo, passando por sofrimento de enfermidades, de doenças, é a gente primeiro fazer uma pesquisa. Senhor, eu cometi algum pecado para eu colher essa doença? Eu fiz algo? Talvez eu estou fazendo algo errado e eu preciso confessar isso como um pecado, pedir perdão, me afastar dessa situação para que eu possa ajudar no processo de cura, de restauração da minha saúde. Senhor, eu não estou enxergando algo claro, evidente de um pecado, de uma transgressão. O que está acontecendo? Ah, Senhor, é uma enfermidade que acometeu a humanidade, que qualquer um pode passar, inclusive eu, e eu estou contraindo nesse momento essa enfermidade. Ah, Senhor, então, tem misericórdia, tem piedade, restaura a minha saúde. Seja a doença causada pelo pecado, seja essa doença que vem de forma geral para qualquer uma pessoa, o que nós temos que fazer em primeiro lugar? O que está escrito nesse versículo: chamar os líderes, orar, ungindo com óleo, com azeite, em nome do Senhor Jesus Cristo, especificamente. Não é hora da gente fazer uma oração com outro tema, com outro assunto, não é? É momento de orar o quê? Senhor, em nome de Jesus, cura essa pessoa, traz restauração, limpa o sangue, restaura os ossos, seja qual for a enfermidade que ela estiver passando. A petição é específica, é pela doença, e repreender aquela enfermidade do corpo, clamar que o Senhor tire aquela enfermidade do corpo daquela pessoa e restaure a saúde. Deus pode fazer imediatamente? Pode. Aí você vai colher o milagre pleno.
assim, de ação divina, sem a intervenção humana. Mas às vezes, mesmo você fazendo aquela oração, você vai continuar debaixo dessa oração e ter que fazer um processo pela medicina, pelo médico. E no fundo, a cura virá, porque em primeiro lugar, você entregou a sua vida através da oração para que Deus te curasse. E Deus pode te curar dessas duas formas: de ação imediata, sem a mão do homem, ou através da medicina da mão do homem. Nessa segunda opção, vai trazer mais quebrantamento, vai trazer mais dependência, você vai ter que se humilhar mais, você vai ser mais exposto, mas o poder e a glória de Deus vai ser manifesta passo a passo, nas suas conquistas, nas suas vitórias contra essa enfermidade que está afligindo o seu corpo. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós morremos para a glória de Deus. Nós adoecemos para a glória de Deus. Tudo que acontece conosco vai ser para a glória de Deus. Então, meus irmãos, que o Senhor abençoe sua vida. Se você estiver passando pelo sofrimento da enfermidade, não desista de estar debaixo desta oração. E se precisar fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, faça. Faça, porque Deus vai entrar com a cura, restaurando a sua saúde, você ainda vivendo um tempo aqui na terra, ou até mesmo te curando pela morte. Também há uma cura pela morte, te retirando daquele sofrimento, te dando o descanso do seu tempo aqui na terra e indo para a eternidade glorificar e honrar, livre de toda e qualquer enfermidade. Porque lá na presença do Senhor, onde Ele habita, que a gente chama de céu, que a Bíblia chama de céu, não há enfermidade, não há doença, não há morte, não há tristeza. Lá nós estamos em plenitude, em plena saúde, em plena alegria, em pleno gozo. E para o cristão é o melhor que pode acontecer para nós, desde que essa seja a vontade do Senhor. Não temer a morte, mas se alegrar, porque o seu tempo aqui se cumpriu, a sua missão aqui se cumpriu, e você vai estar agora gozando das delícias na presença do nosso Deus, do nosso Senhor, livre de toda enfermidade, de todo pecado, de todo peso que esse mundo nos traz. Que o Senhor te abençoe, que você seja mais que vencedor. Amém.